a Deus. Tem uma palavra do Senhor para os nossos corações hoje. E eu gostaria muito, muito mesmo que você ficasse comigo, porque nós vamos falar hoje de um assunto que nós vamos percorrer pelas Escrituras e vamos entender à luz da palavra de Deus sobre as promessas de Deus, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, verso 23. Nós vamos ler um texto por enquanto e depois vamos discorrer a respeito das promessas de Deus. Aleluia. Quando acertar aí, fica bom e glória a Deus. Põe o número 1 aqui, ó. Aperta o número 1, isso. Estamos ainda em adaptação, irmãos. Glória a Deus. Amém? Abriram aí? Hebreus capítulo 10, verso 23. Está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos ler de novo. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Mais uma vez. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Irmãos, eu quero falar hoje sobre as promessas de Deus. Um assunto bíblico, pouco falado. Todos nós queremos ver as promessas de Deus se cumprirem, amém? Só que nós precisamos entender em que fase ou quais promessas há sobre nossas vidas. Há promessas que repousam sobre nós de maneira imediata. E há promessas que elas são acessadas só por meio da fé em Cristo. Por meio da fé da palavra na qual ela foi liberada sobre nós. Nós vamos falar basicamente hoje sobre as 3 promessas bíblicas. Existem tantas outras, ou 3 pontos. Nós vamos falar sobre a promessa eterna, a promessa ao seu povo, que é Israel e a igreja de Israel, que é a segunda, e a promessa a pessoas, que é de nível individual. Promessa eterna, promessa ao seu povo, Israel e igreja, e a promessa de nível pessoal. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse contexto é entender o que é promessa. Porque muitas vezes nós estamos falando que temos promessas de Deus, mas nós nem sabemos o que significa a palavra promessa. Você tem uma promessa, amém? O que é isso? O que é promessa? Sabemos que promessa foi dada ao povo, por Deus ao povo. Mas o que significa isso? E para nós entendermos um contexto bíblico, nós precisamos ir para o termo original da palavra, para a gente entender o que significa a promessa de Deus. A palavra grega para promessa é epangélia. Epangélia significa promessa, que tem a ver compromisso ou garantia formal. Promessa é aquilo que alguém libera, que garante formalmente que vai ocorrer. Quando você diz que tem uma promessa dada por Deus, você tem então uma garantia que Deus liberou sobre você. Por isso nós precisamos entender se as promessas que temos de fato, elas foram dadas por Deus. Porque existem promessas que não estão se cumprindo, porque foram homens que fizeram, não foi Deus que disse. E tem pessoas frustradas com Deus, mas Deus disse, pastor, que um dia, quem disse? Deus disse, então vai se cumprir. Porque formalmente ele tem uma garantia estendida. Agora, se os homens disseram, Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele tem compromisso com a sua própria palavra. Amém, meus irmãos? Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Diferente das promessas humanas, que podem falhar. As promessas de Deus, elas são imutáveis. E elas são baseadas em sua fidelidade.
As promessas de Deus, elas são imutáveis e são baseadas em sua fidelidade. Antes de entrar nesses 3 aspectos da promessa, eu preciso falar sobre a natureza das promessas de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, a Bíblia diz em número 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria, falaria e não confirmaria. Quando Deus libera uma palavra, Ele zela e Ele vela pela sua palavra. Quando a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra, Deus coloca a sua palavra em um lugar alto. Porque velar é pegar literalmente uma vela e colocar num lugar alto para iluminar o ambiente. Então Deus, quando libera a sua palavra, Ele pega e vela por ela. Ele coloca num lugar alto. É como se Deus pegasse e falou assim, ó, aquilo que eu liberei, eu coloco ela acima aquilo que Ele fala. Aquilo que Deus fala, Ele pega e coloca acima para velar. Velar tem o mesmo, no contexto da palavra de Deus, de zelar. Deus, Ele zela. Ele tem um zelo por aquilo que Ele mesmo fala. Amém? A natureza da promessa de Deus, a primeira coisa que você tem que entender, que Deus não é homem para mentir. Você é todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não mente. Amém? Você pode dizer isso comigo? Deus não mente. Grave isso, Deus não mente. Não há nele nenhuma sombra de dúvidas. Não há nele nenhuma sombra de alteração. Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que ele é fiel em sua natureza. Dentro dos seus atributos, um dos atributos de Deus é a fidelidade. Deus é fiel. Ele não vai se alterar. Amém? As promessas de Deus, elas são inabaláveis, porque o próprio Deus, Ele é fiel. Ao contrário de nós, que prometemos, falamos e dizemos, não, vamos lá, e acabamos falhando. Dizemos que vamos ser fiéis, acabamos traindo. Dizemos que vamos estar comprometido, acabamos falhando. Um homem é assim. Deus, não. E nós temos visto uma geração frustrada com Deus, porque ela está com expectativa em homens. E os homens falham. Como eles não podem se apegar a Deus, eles acabam então colocando toda a sua frustração ao Deus que eles estão frustrados, aos homens. Deus não mente, Deus não falha. Ao contrário dos homens. Amém? Uma das características do caráter de Deus é que Deus é imutável. E se Ele prometeu, Ele cumprirá, irmãos. Isaías 55:11 está escrito assim, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Isaías 55:11 diz exatamente isso. O propósito pelo qual Deus enviou sua palavra vai se cumprir. Por isso que nós, os ministros, não precisamos fazer nenhum esforço quando se trata da palavra de Deus. Porque se nós pregarmos a palavra de Deus é o suficiente. Porque Deus, quando envia sua palavra, Ele cumpre o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Você não precisa inventar nada, irmãos. Tu não precisa de nenhuma técnica. Tu precisa apenas liberar a palavra de Deus. Porque é ela que tem o poder de transformar nosso coração. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela é o suficiente. A palavra de Deus, ela é imutável. Passarão céus e terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não vai passar. Amém, igreja? Me ajuda hoje, pelo amor de Deus. Vai passar tudo, você vai passar, eu vou passar, nós vamos passar, mas Deus não passa. A palavra de Deus está permanente aí. Impérios se levantam para destruir aquilo que Ele estabeleceu. Todos caíram e ela ainda continua de pé, irmãos. Deus não muda, Ele vela pela sua palavra. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre esses 3 pontos, as três promessas. Tem tantas outras, mas quero me deter a esses 3. Há diferentes tipos de promessas, mas hoje nós vamos falar sobre esses 3. Primeiro, a promessa eterna. E eu gostaria de ler 1 João capítulo 2, verso 25 com vocês. Promessa, então,
É uma garantia, um compromisso formal, dado por alguém imutável. João, 1 João, capítulo 2, verso 25. Olha essa promessa, irmãos. Posso ler aqui? Eu amo esse barulho de Bíblia. Meu Deus. Eu sei que a tecnologia é uma benção, mas esse barulhinho é maravilhoso. Está escrito assim. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida, diga, a vida eterna. A melhor e maior promessa de Deus sobre nós é a vida eterna. Manuzinha, nada se compara a essa promessa. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Essa é a principal promessa sobre nós, amém, irmãos? Tu pode ter de tudo. Se você não tem vida eterna, você é morto eternamente. Se você não tem vida eterna em si, se você não foi salvo pela graça de Deus, se você não foi salvo pelo amor e a bondade de Jesus, se Jesus não entrou no seu coração de fato, se Cristo não é o seu Senhor, por mais poderoso que você seja, você não passa de um morto vivo. Porque não há vida em você, não há vida eterna. E nós precisamos, irmãos, entender que a principal promessa de Deus não são coisas, é vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância é vida eterna. Ter vida eterna. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Sabe o que é uma pessoa morta? Uma pessoa morta. Todos nós, quando vivemos em prática de pecado, quando nós vivemos em uma vida dissoluta, sem Cristo, nós estamos mortos. E a promessa que Ele nos dá é a vida. E nós precisamos dessa vida, meu irmão. Nós precisamos de vida. Pastor, mas eu estou vivão. Pastor, eu estou curtindo. Pastor, minha vida está... Meu Deus, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando que a principal promessa é a vida eterna. Nada se compara a isso. Nada. A principal promessa sobre nossas vidas é a vida eterna. E o que é a vida eterna? É a garantia que nós vamos habitar com Cristo para sempre. Essa é a promessa que Ele nos deu. Formalmente, nós temos formalmente uma garantia para aqueles que estão em Cristo, que nós vamos viver com Ele eternamente. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. E tudo ocorre por intermédio, através de Jesus Cristo. Só por meio de Jesus. Só por meio de Cristo nós temos vida eterna. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, que não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Jesus pode nos salvar. Ninguém pode nos salvar. Você não pode se salvar. As suas obras de justiça não te salvam. Tudo que você fizer não traz salvação para você. Aquilo que Cristo fez traz salvação para você. Porque dependemos exclusivamente dele. Amém, irmãos? Diga comigo, só Jesus salva. Amém? Diga graças a Deus. A vida eterna, ela já começou. Pastor, eu estava dando aula de teologia na segunda. E a irmã perguntou, eu falei, nós já temos a vida eterna. Se estamos em Cristo, já temos a vida eterna. Ela então perguntou, por que então vamos morrer? Eu falei, porque semeia corpo corruptível, mas ressuscita corpo incorruptível. Um dia essa carcaça aqui, vai cair. Vai ser uma semente. Mas irmãos, a vida eterna nós já temos. Você não tem se você não está em Cristo. Mas se você estiver em Jesus, se você foi salvo pela graça, mediante a fé, há vida eterna em você.
Se você partir agora, para onde vai, macho? Vai viver eternamente ou vai morrer eternamente? Credo, pastor. Ninguém prega mais sobre isso. Morte eterna, juízo final? Inferno? Existe? Ai, mas dá medo. Dá medo para quem não tem vida. O crente não tem medo da morte. Porque ele já tem a vida em si. Não tenho medo da morte. Pastor, e se morrer? Irmão, só vou deixar saudade. Para alguns. Alguns vão dizer, graças a Deus, parou de pregar aquelas doideiras. O fato é que nós já temos a vida se estamos em Jesus. Irmão, é uma convicção dada pelo Espírito, não é produção da mente. Porque a Bíblia diz assim que pelo Espírito de Deus, então, só por meio dele, ele testifica que somos filhos de Deus. Amém? Quantos aqui é filho de Deus? Como você sabe disso? Somente pelo Espírito Santo. Essa convicção que somos filhos de Deus é só por meio do Espírito Santo. É Ele que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem outro meio. Amém? Pastor, eu não tenho vida eterna. Parece que agora está falando, o meu coração está começando a ficar apertado e eu não sei se eu tenho vida eterna. Se arrependa e volte-se a Deus, porque a vontade de Deus é que todo homem se arrependa e seja salvo. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. Entra num lugar de arrependimento, porque Cristo quer te salvar. Amém? É tão simples assim? É. Se você crê no sacrifício salvífico de Jesus, é o suficiente. Você tem que receber pela fé isso. Amém? Efésios 1, 13 e 4 diz que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa em nosso coração. Olha que diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da glória de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa, irmãos. Ele é o selo em nosso coração. Não tem isso de perder o Espírito Santo, alguém salvo. Nós não perdemos, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Perder a gente não perde. A Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito do Senhor. Quem é salvo não perde o Espírito. Nós podemos entristecer. Quando nós pecamos, nós entristecemos. Quando nós erramos, nós entristecemos nosso amigo. Mas nós não perdemos ele, porque ele nos selou. Aqueles que foram salvos, o texto diz, foi selado. Pastor, eu não sinto o Espírito Santo. Talvez você não seja salvo ainda. Talvez você só frequente a igreja. Talvez você gosta do ambiente. E glória a Deus por isso. Talvez é um ambiente para Deus te pegar. Mas você precisa do selo do Espírito Santo no seu coração. A garantia, a herança da salvação. Você precisa disso. E só Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Só Ele pode fazer isso. O selo da promessa, o Espírito Santo é o penhor, o selo que garante que as promessas de Deus serão cumpridas. A herança futura, o Espírito Santo nos assegura que tudo que foi prometido, inclusive nossa herança celestial, será cumprida no seu devido tempo. O Espírito não só sela, mas também nos guia diariamente, lembrando-nos da promessa que o Senhor fez a nós. É maravilhoso, irmãos, quando você está num ambiente, e por mais descontraído que seja, o Espírito Santo vai trazer na memória as palavras que um dia Deus liberou. E você fala, Jesus, obrigado. Não dá para viver a parte disso. Amém? Você precisa ser salvo por Cristo. Essa é a principal promessa. Pastor, já sou salvo. Glória a Deus. Mas tem pessoas aqui, porventura, que não seja salvo por Jesus. Hoje é um belo dia para você se entregar a Cristo. Hoje é um belo dia de você falar, é verdade. Eu vou parar com essa carniça de vida que eu chamo de vida. Dessa imoralidade, mentira, falcatrua, de pecado. Eu vou abandonar tudo.
hoje é um belo dia de você se entregar. Se você cumprir o que você cantou. Eu me rendo. Mão na cabeça. Eu me rendo. Hoje é um belo dia de você se render, meu irmão. Hoje é um belo dia de você se entregar a Jesus. Hoje é um belo dia de você falar, é verdade, eu preciso viver como salvo em Cristo Jesus. Diga comigo, esta é a principal promessa. A vida eterna. Amém? Mas a Bíblia não para somente aí. Nós temos promessa à igreja e ao povo de Israel. Eu quero ler em Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. Promessas ao povo. Deus tem promessas ao povo. Está escrito. Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se considerem sábios. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um libertador. Ele afastará de Jacó a impiedade. Amém? Irmãos, Deus fez promessas específicas ao povo de Israel, como a restauração e a salvação do remanescente. Embora algumas promessas já se cumpriram ao povo, e você tem que entender uma coisa, Jesus ele era judeu, irmãos. Eu odeio o povo judeu. Não fala isso não. Por favor. Jesus era um judeu. E algumas promessas já foram cumpridas sobre aquele povo que foi levantado por Deus, que foi feita uma aliança por intermédio a Abraão. E Deus levantou uma nação a partir de Abraão. Então, Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, que é Israel. E a partir dali, Deus estabeleceu uma aliança com eles. E aquele povo é chamado povo de Deus. É o que você lê nas Escrituras, amém? Só que quando chega num determinado momento, Deus endureceu o coração desse povo para que os gentios, quem são os gentios? Você e eu. Nós, os gentios, fomos enxertados na videira para receber da própria vida. Amém? E entenda uma coisa, até que cumpra, até que chegue a plenitude dos gentios. E depois disso, Deus vai salvar os seus remanescentes, o seu povo. Amém? Por isso, orai pela paz de Israel, irmãos. Orai pela paz em Jerusalém. Pastor, o que tem a ver o povo? Irmãos, está tudo conectado na agenda de Deus. Está tudo conectado. Você só conhece Jesus porque alguém um dia, um judeu, escreveu isso aqui. Amém, meu querido? Deus tem promessas ao seu povo. Promessas de salvação aos remanescentes. Como eu disse, embora em parte algumas promessas já se cumpriram, há um desfecho profético. Volta aqui meu esboço, por favor. Há um desfecho profético que ainda está por vir. E muitas coisas irão acontecer, irmãos. E nós precisamos ficar atentos, como igreja de Jesus, para ter um olhar profético das coisas. Nós estamos em um momento decisivo como um povo de Deus. E nós não podemos ficar à parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Deus tem promessas ao seu povo e todas aquelas que Deus fez, porque é a garantia dada por Ele mesmo, vai se cumprir sobre o povo de Deus. Amém? E a igreja também faz parte desse plano. A promessa não estende apenas ao povo de Israel, aos judeus, mas estende também à igreja, estende a nós. Somos parte do cumprimento das profecias do Senhor. Somos parte daquilo que Deus quer fazer na terra, irmãos. Por mais insignificante que você se sinta. Você pensa que você é um ponto no meio do nada. Irmão, você faz parte de um plano eterno. E você tem que entender isso no seu coração. Parece que ninguém liga para você e fala assim, ninguém está aí para mim. Não, cara, você tem que entender uma coisa. Dentro do desfecho profético, existe uma Ana que Deus escolheu para um tempo determinado para fazer algo específico que faz parte do propósito eterno de Deus.
Você tem que entender isso no seu coração. Senão você vai viver como um homem sem compromisso com a eternidade. A sua família vai viver sem compromisso com aquilo que ecoa para a eternidade. Quando você entende dentro do ministério profético, dentro daquilo que Deus tem, dentro do desfecho profético da eternidade para a terra, tu entender, cara, eu faço parte de algo muito maior. Eu faço parte de algo muito maior. A minha vida não é acordar, trabalhar, comer e morrer. Não é isso. Eu faço parte de algo muito maior. Existem palavras e um plano eterno. E Deus me incluiu dentro dele. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. É um privilégio. É privilégio ou privilégio? É isso aí mesmo. Participar disso. Tipo, Jesus, esse cara aqui Você faz parte de algo que ecoa para a eternidade. Existem promessas ao povo de Deus e você faz parte do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. A igreja faz parte do plano e através de Cristo, nós, gentios, que fomos enxertados no plano de Deus, estamos aqui para cumprir o propósito pelo qual Deus determinou. E existem promessas à igreja e a Israel. Uma delas é que ela está sendo limpa. A igreja está sendo purificada. E eu estou falando de você. Por mais que você pense que não, enquanto nós estamos liberando a palavra do Senhor, a Bíblia diz em Efésios 5 que a palavra é como água que nos limpa. Nós estamos sendo limpados, purificados, para chegar então à estatura que Ele estabeleceu. O próprio Deus se encarrega disso. Existe uma igreja gloriosa sendo preparada por Cristo. A igreja gloriosa vai tocar a terra, irmãos. Ela será a expressão da lei na terra. A lei de Cristo. É o que a Bíblia diz. O Senhor sendo cabeça, nós, o seu corpo, vamos expressar aquilo que o cabeça está pensando. Porque somos o seu corpo. Amém, meus irmãos? Promessas da parte de Deus ao povo, à igreja. Uma das coisas que vai acontecer dentro das promessas de Deus, tanto Israel quanto a igreja, todas as promessas vai culminar no retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, todas as promessas vão se cumprir. Então o reino será plenamente estabelecido na terra. E nós viveremos, irmãos, de maneira, de fato, onde não haverá mais fome, não haverá mais lágrimas. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando Deus vier, quando Jesus voltar, Ele estabelecerá esse reino sobre nós. Então as promessas dele vai se cumprir sobre a igreja e o seu povo. Amém? Deus, Ele não mente. Deus, Ele não erra quando escolheu você. Ele não errou quando escolheu você. Deus não errou quando escolheu a gente. Ele olhou para a terra e apontou o dedo e te escolheu. A gente está no mês de setembro, e o mês de setembro é muito reflexivo para mim. Porque no dia 19 de setembro, fazem 21 anos, desde o primeiro dia que eu fui tocado por Jesus. Então chega em setembro para mim, eu fico meio bem zoado, sabe? Fico ruim. Fico feliz, mas fico ruim. Porque eu lembro sempre de quando eu vivia perdido. E essa reflexão é, Jesus, obrigado porque o Senhor me resgatou. Eu tinha 15 anos de idade quando eu fui resgatado por Jesus, irmãos. Agora, no dia 19, faz 21 anos. Não faz conta para você saber a minha idade. Mas uma das coisas que me leva sempre a pensar é, entre milhares de milhões de pessoas, o Senhor me escolheu. Um menino de 15 anos que estava vivendo uma vida dissoluta, virado em drogadição, perdido, maconheiro, desgraçado. Que a única expectativa era ser
um traficante lá no meio da favela. Era esse cara aqui, sou eu esse cara. Era eu, né? Aí Jesus pega um menino de 15 anos, vai lá e... Eu quero você. Era numa sexta-feira, dia 19 de setembro de 2003. Eu não esqueço. O menino pregando, eu levantei a mão, eu falei, eu quero esse cara aí que diz que vai mudar a minha vida. E mudou, irmãos. Ele mudou, porque eu não conseguiria mudar. Assim como ele está fazendo na sua vida, ele está te mudando, cara. Creia nisso, mano. Creia nisso. Jesus é especialista em pegar aqueles que ninguém dá nada. Você. Cara, e te chama. A Bíblia diz que ele chama, ele consagra, ele limpa. É ele que faz isso, é ele que justifica. Quando ele chama, irmão, você só assim, Jesus, eu quero isso. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, mano. Jesus está te chamando, cara. Não perca a oportunidade. Daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, foi a melhor coisa da minha vida. Jesus está te chamando, mano. Minha irmã, Jesus está te chamando para restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar a sua vida, te dar salvação. Jesus está te chamando. Se entrega a Jesus, cara. Até quando vai fugir de Deus, meu irmão? Até quando vai correr dos propósitos do Senhor? Até quando vai querer viver a sua vida? Não! Se entregue e vão viver a vida de Jesus. Eu te garanto, é melhor do que a tua. A vida de Jesus é bem melhor do que a tua. Todos os seus planos, irmãos, diante dos planos que Deus tem para nós. Irmãos, sabe, é aquelas coisas assim, quando você é criança, você sonha em brincar de carrinho, né? Aí você passa lá e vê os Hot Wheels, fala, meu Deus, essa Mercedes aqui, quanto que é? R$17. É o meu sonho. Irmãos, eu estou comprando isso aqui. Seu sonho é isso aqui, baseado na vida que Deus tem para você. Seu sonho é carrinho de Hot Wheels. Aí tu sai ali fora, tem uma Mercedes, é sonho de gente grande. É só comparação, não é sobre material, eu quero que você entenda isso. Os sonhos de Deus são bem maiores, a vida de Deus é bem melhor do que a nossa. A vida de Deus é bem melhor do que a nossa, irmãos. Então se entrega, abandone sua própria vida e vai viver a vida de Jesus. Como eu faço isso? Entregando, lendo a Bíblia, falei, eu quero viver essas doideiras aí que está escrito. Você vai ser chamado de doido, ninguém vai te entender no início, fica tranquilo. Vai ter uns irmãos doidos que vai te entender. Mas eu vejo assim, eu lembro, só deixa eu finalizar essa parte. Quando eu fui tocado por Jesus lá 21 anos atrás, quase. A gente entrou tão radical nisso. Que a gente falou, a família falou, você é fanático. E é legal quando começa a vir esses elogios. Porque você fala, tá dando certo. Mamãe falava, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Todo mundo falava, você tá doido. Que esse negócio aí de ficar jejuando, orando, ficar falando sozinho no quarto, chorando sozinho. A mamãe entrava no quarto e falava, tá falando com quem eu? Com Deus. Como tá falando sozinho? Ninguém entendia nada, irmãos. Hoje entende, mas ninguém entendia. Tu vai ser chamado de doido. Não um cara doido do mundo, mas um cara doido que ama Jesus. Uma mulher que ama Jesus, fala, é verdade. As amigas que te amam, quando vê você posicionada, minha irmã, assim, e agora? Agora tu não transa mais com os meninos? Não transo. Agora eu sou uma santa mulher de Deus. Não se ofenda não, eu prego assim mesmo. Não vai sair para as baladinhas mais, virar um demônio a noite toda, com uísque e tudo mais. Não vou mais. Por quê? Porque minha alegria não está nessas coisas. Minha alegria é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito em mim, agora eu não preciso disso mais. Ai, credo, não, eu vou curtir a vida. Tu não precisa disso. Tu não precisa disso para ser feliz. Não precisa mesmo, irmãos. Amém? Tem crente aqui, né? Tu precisa disso para ser feliz? Então aplauda Jesus, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Nós não precisamos nada disso para ser feliz. Nós precisamos do Cristo. E a melhor coisa é quando Cristo entra, muda tudo. Deus tem promessas ao seu povo.
O reino de Deus virá e será um reino de paz. Você vai dormir, irmãos. Quando Jesus vier, Ele vai estabelecer esse reino e será físico. Mas nós já conseguimos viver a realidade interna. Nós temos paz com Deus. Justiça e alegria aqui dentro. Não consigo dormir, fico a noite toda. Você precisa de Jesus, cara. Tu precisa de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, além das promessas, da promessa eterna, além da promessa ao seu povo, que existe tantas que eu poderia citar, existe também promessa de nível pessoal. Promessas pessoais. As pessoas só querem ficar nessa sem passar pelas duas antes. Mas eu preciso também falar sobre isso. Jeremias capítulo 29, verso 11, está escrito assim. Jeremias 29, 11, está escrito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperar e que não vai lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Deus tem planos a nível pessoal para cada um também. E nós não precisamos ignorar isso para viver as outras coisas. Amém? Olha para mim. Deus faz promessas específicas a indivíduos. Que está dentro do propósito eterno. Essas promessas, elas são feitas seja através da palavra a nível pessoal, como seja também por intermédio de revelação, oração. Ou até palavras que Deus usa pessoas para falar com você. Nós precisamos entender essas promessas do Senhor. Essas promessas, elas são reveladas através de oração e recebidas por meio da fé, por intermédio das Escrituras. Cada pessoa aqui, irmãos, cada pessoa, cada indivíduo, você tem as suas experiências com Deus. E também Deus tem promessas para fazer e sobre você. Amém? Só que nós precisamos entender uma coisa quando se trata de promessas a nível pessoal. Tem uma música que diz assim, que tem promessa de Deus não morre. Morre sim. E não é por causa da promessa. Deixa eu contextualizar para vocês. Em Êxodo capítulo 3, no capítulo 1 em diante, fala da história de Moisés, do povo do Egito. Quando Deus aparece para Moisés, Deus libera uma palavra a Moisés, dizendo assim, Moisés, você vai descer e vai libertar o povo. E esse povo vai ser levado a uma terra, chamada Terra Prometida. Grave isso. Moisés desce, você já sabe o que aconteceu, as 10 pragas do Egito. E Deus, com mão poderosa, julga os deuses do Egito e tira aquele povo com mão poderosa do Egito, leva os desertos em direção à Terra Prometida. Muitas pessoas receberam aquela promessa dada por Deus. Eles saíram do Egito com a certeza que entrariam na Terra Prometida. Era uma trajetória, irmãos, de 40 dias no máximo. Imagine, um dia você está escravizado. Deus libera uma palavra. E no outro dia você está livre. Mas em 39 dias depois, você está dentro de uma terra que Deus prometeu a você. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Agora imagina todo aquele povo saindo. Meu Deus, nós vamos entrar na terra. Deus liberou a palavra, nós vamos entrar. Deus prometeu e nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. Ele honra o que Ele fala. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Então vamos entrar. O povo entra no deserto. E quando entra no deserto, ao invés de eles obedecerem os comandos diários que o Senhor dava, eles começam a murmurar e a reclamar. Eles começam a fazer o contrário daquilo que o Senhor liberou. Deus liberou a palavra. E a Bíblia vai dizer assim, que milhares de pessoas saíram do Egito, mas somente
duas pessoas a entrar na terra prometida: Josué e Caleb. A pergunta que eu te faço: Deus, ele mentiu? O problema não é quando Deus libera uma palavra a nível pessoal. O problema é que as promessas não se cumprem sobre nós, porque nós não a recebemos pela fé e vivamos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Queremos ter uma família abençoada, mas batemos na esposa. Você nunca vai ter uma família abençoada. O problema não é que Deus não falou. O problema é que você não se submeteu à palavra. Não, Deus liberou palavras de empreendimento, negócio e tal, mas você é um impostor. Um cara injusto nunca vai prosperar, irmão. O problema não é que Deus não liberou a palavra. O problema é que você não se submeteu aos requisitos dela. Não, Deus liberou a palavra de ministério, vai me levantar e tudo mais. Glória a Deus, Deus não mentiu quando falou. Mas você precisa se submeter à palavra que Ele liberou, para então se cumprir. Existem muitas pessoas frustradas com as promessas de Deus. O problema não é Deus, irmãos, é você se submeter. Deus falou: vou levar vocês à terra prometida. Só Caleb e Josué entram. Todos caíram no deserto e morreram. Mesmo com promessa, eles morreram. Sabe, meus irmãos, eu oro para que você e eu possamos nos submeter às promessas que Deus tem nos feito. E a gente fala assim: cara, eu vou viver, porque Deus vai cumprir cada promessa sobre minha vida, mas eu me submeto a cada palavra que Ele também está liberando. Amém, meus irmãos? Nós precisamos lembrar das palavras do Senhor. Nós precisamos receber todas as palavras com fé no coração. Acessar essa realidade, para que então as promessas de Deus se cumprem. Grave isso: Deus tem um tempo para cada promessa se cumprir. Não é no seu tempo. Não é no seu time. Pastor, eu quero ter um filho. Deus falou? Falou. Então aguarde, Ele vai cumprir. Ele tem um jeito dele e um modo. Amém? Pastor, Deus falou sobre ministério, pastoreio. Amém, vai se cumprir, aguarde. Irmãos, temos pessoas aqui na comunidade que receberam palavras de Deus assim maravilhosas. E às vezes a ansiedade por cumprimento da palavra. Meu Deus, quando vai acontecer? Só se submeta. Vai vivendo cada processo da palavra de Jesus. Amém? Vai vivendo cada processo da palavra. Milagres acontecem, irmãos. Milagres acontecem, eles são feitos assim, ó. Mas existe processo, irmãos, que é o processo já é um milagre. E muitas vezes nós queremos um milagre para o cumprimento da promessa que o Senhor liberou. Mas na verdade, dentro da promessa existe uma palavra chamada processo. E o processo é um milagre já vivido. Porque quando se cumpre a promessa, tu vai sentir saudade do processo. Fala: meu Deus, eu fui aperfeiçoado nisso. O Senhor me preparou para esses dias. O Senhor, nesse tempo que eu não entendia como estava acontecendo, o Senhor estava me preparando para viver o que eu estou vivendo. É dessa forma que se cumpre, meu irmão. Existe sim terra prometida. Submeta aos comandos que o Senhor tem dado. Pastor, eu estou no deserto, vivendo um tempo de escassez, sequidão e tudo mais. Glória a Deus. Só não murmure. Só não reclame. Viva de acordo com as medidas que o Senhor tem estabelecido. Amém, meus irmãos? Dessa forma, de verdade, nós lemos no primeiro texto, nós vamos nos apegar confiadamente às promessas que Ele fez, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir cada promessa. Deus falou que vai salvar seu filho, sua filha, sua esposa. Creia nisso. Você não declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Amém? Creia nisso. E viva como um homem ou uma mulher que já está vivendo a realidade da salvação na sua casa. Fala: amém, eu vou ser o melhor pai para meus filhos. Você é um pai crente para ele porque meus filhos são crentes. Aí você olha para ele e fala: não é ainda não, mas vai ser. Vai ser crente, os bichos velhos. A mulher não quer Jesus ainda. Tudo bem, mas eu vou tratar ela como uma princesa de Jesus. Ela vai ser. Viva o processo, irmãos, porque Deus, Ele cumpre as promessas dEle. Amém?
Amém, meus irmãos? Confie. Confie no Senhor, confie em sua palavra. Em meio a dias difíceis, com dificuldade, a circunstâncias ruins e difíceis, contrária muitas vezes às promessas que o próprio Deus liberou. Tipo uma terra prometida, mas você está no deserto. Nós precisamos confiar, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Assim como Ele prometeu a Abraão, Ele prometeu a você, então Ele vai cumprir, irmãos. Tem muitas palavras que o Senhor, e eu tenho certeza disso, muitas palavras que o Senhor liberou, que nós, alguns pais aqui, estão sendo catalisadores das promessas, mas que os filhos vão viver. E você, como pai, você tem que entender, isso é um privilégio. Mas você precisa viver como se a promessa fosse se cumprir na sua própria vida. Viver dessa forma. Porque Deus tem promessas a nível pessoal para cada um. Obrigado. Você precisa confiar em meio às dificuldades. Confiar na palavra de Deus em meio aos dias difíceis. Vamos lá, irmãos, de maneira prática. Deus te deu uma empresa. Lembra? Que você falava, Deus me deu? Lembra? Deixa eu lembrar você então. Deus me deu, esse era o termo que você usava. Aí está passando uma crise, vai abandonar o que Deus te deu? Como assim? Se Deus te deu, confia. Confia, você precisa confiar. Não, Deus me deu essa princesa. Aí na primeira treta, não quero mais. Deus te deu, tu vai abandonar? É assim que funciona? Não é, amados irmãos. Você precisa confiar e nos dias difíceis, falar assim, cara, eu confio na palavra que o Senhor liberou. Se Ele falou, Ele é fiel e justo para cumprir. Amém, irmãos? Ou tu joga filho fora? Não quero mais. É assim? Não! Se está difícil, se está fácil, permanece, não permanece? Porque não foi Deus que te deu seu filho? Hein? Não foi? Não é assim? Ai, que lindo esse cara de joelho. Não é assim? Meu Deus, que Deus maravilhoso. É dessa forma quando recebemos a palavra de Deus. Dias difíceis vêm para todo mundo, meu irmão. Mas você precisa permanecer. E falar, Jesus, eu me submeto. E eu confio naquilo que o Senhor falou. Deus falou que vai te curar, confia. Deus falou que vai te libertar, confia. Drogadição vai embora em nome de Jesus. Confie em cada palavra que o Senhor tem liberado. Aos irmãos aqui que cuidam de outros irmãos, confia na palavra que você libera. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Você olha para a vida daqueles que você cuida, os seus discípulos, e fala assim, esse cara vai dar bom. Hoje está assim, hein? Aí você fala, vai dar bom esse cara vai ser um homem de Deus. Meu Deus, cara. Você tem que ver como os olhos de Jesus, irmãos. Porque é dessa forma que a gente deve viver. Se você olhar com os olhos naturais, não vai dar em nada. Você precisa ver com os olhos de Jesus. Confiar que Cristo é o suficiente, que Ele vai cumprir cada palavra que Ele prometeu. Amém? Confie nas promessas que o Senhor tem feito a você. O Senhor falou de nações para alguns irmãos aqui. Você se submeteu a isso? Já tirou o passaporte? Está se submetendo à palavra? Não, Deus falou de ministério, os irmãos vão ser pastores. Você lê a Bíblia? Ou não? Você precisa confiar e se submeter ao processo, meu irmão. Não, Deus falou que vai me levar para a área da educação. Tu foi fazer uma faculdade já? Para entrar no meio? Ou tu acha que as coisas funcionam como no reino de Deus, irmãos? É por legalidade e princípios. É dessa forma que se vive, irmãos. Existem promessas maravilhosas pairando sobre nós. Mas algumas, infelizmente, eu tenho que falar para você. Não vão se cumprir por causa da postura que nós temos. De não crer naquilo que Deus falou. Mas como o Leonardo Ravenhill disse certa vez, um dia, alguém vai ler a Bíblia e vai acreditar nela.
E as promessas de Deus vão se cumprir sobre esse homem. Ah, que seja você, meu irmão. Que você leia e fala, cara, eu creio que Deus falou sobre mim vai se cumprir. Eu acesso isso em nome de Jesus. Eu vou viver tudo o que Ele falou. Só assim, irmão, só assim de fato. Essas promessas se cumprem. Grave uma coisa. Todas as promessas, sejam elas nível eterno, a nível ao seu povo, igreja de Israel, ou a nível pessoal, todas elas só podem serem cumpridas por meio de Cristo. Só Cristo é o meio pelo qual as promessas vão se cumprir. Em 2 Coríntios 1:20 está escrito: pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Só em Cristo, todas as promessas, só em Cristo, por meio de Cristo, nós temos o sim e o amém. Só por meio de Cristo. Por isso que Deus, irmãos, não vai fazer promessas àqueles que não servem. Não adianta. Não adianta pregadores se levantar, fazer promessa a um monte de gente. Deus vai prosperar, Deus... Você serve Jesus. Só por meio de Cristo, todas as promessas dadas por Deus, nós temos o sim e o amém. Só por meio de Jesus, se estamos em Cristo, o sim e o amém vai se cumprir sobre nós. Amém? O sim e o amém se cumpre por meio de Cristo. E é pronunciado a nós para a glória de Deus. Todas as promessas se cumprem em Cristo. Ele é a confirmação, Ele é o sim. Para cada uma feita, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto a nós também. Tudo está centrado na pessoa de Jesus. Sem Cristo não há cumprimento de promessa. Nele encontramos a plenitude das promessas de Deus. A nossa resposta deve ser: Deus, em Cristo, cumpra em mim as suas palavras. Deus, cumpra em mim o que o Senhor liberou. Cumpra em mim cada palavra que o Senhor tem dado. Aos jovens, cumpra em mim as palavras. O Senhor disse que nos últimos dias os jovens terão visões. Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Senhor, abre os meus olhos. Nos últimos dias os velhos sonharão sonhos. Ah, Senhor, eu quero sonhar os sonhos do seu coração. Nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Jesus, eu quero que por meio do Senhor se cumpra, derrame o seu Espírito sobre nós. Irmãos, só por meio de Cristo, a centralidade de todas as coisas é Jesus. Não é homem nenhum, não é denominação, não é nenhum especialista, é Cristo. Cristo em vós é a esperança de glória. Cristo, somente Cristo. Somente Jesus. Se a sua vida não tem a centralidade em Cristo, é uma vida perdida. Uma vida sem nada, só Jesus, irmãos. Só Cristo, Cristo. Cristo, sem Cristo não há cumprimento de promessa. Nele, somente em Jesus, encontramos a plenitude das promessas de Deus. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Nós precisamos voltar nosso olhar para Jesus, para que as promessas dele se cumpram sobre nós. Não busquem coisas, não busquem pessoas, aquilo que só Cristo pode fazer por você. Aquilo que só Jesus pode fazer por você. Eu não consigo fazer por você. Eu não consigo fazer por você. Ninguém consegue, só Jesus. Por isso nosso alvo é apontar você para o Cristo. É falar, olhe para Jesus. O autor e consumador da sua fé não são os seus irmãos, é Jesus. Cristo. Cristo é a esperança de glória. Cristo é aquele que nos salvou. Cristo é aquele que nele cumpre toda a promessa. Cristo, irmãos, Cristo. Somente Jesus é a centralidade de todas as coisas. Todas as promessas eternas, proféticas da igreja ao seu povo e a nós, a pessoas. Todas elas, Deus é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Desde as promessas, irmãos, mais absurda que a gente fala que é impossível, quanto aquelas que a gente pensa assim, isso vai acontecer no dia a dia. Todas elas
só por meio de Jesus. Sabe, eu quero levar vocês nessa hora a esse lugar para vocês crerem na palavra que Deus liberou sobre vocês. Deus falou que você vai casar pura, minha irmã. É essa a forma que você tem que viver, de maneira pura. Fique tranquilo, Deus está cuidando de todas as coisas, amém? Deus está preparando, irmão, está precisando de recurso. Se Deus falou, Ele vai cumprir, vai vir, fica tranquilo. Só creia. Não, pastor, eu preciso de cura, Jesus falou para me curar. Então creia. Irmãos, eu creio na Bíblia inteira. Tudo que está escrito, eu creio. Tem coisas que caiu já no sentido de desuso. Mas, irmãos, quando se trata da palavra profética do Senhor, eu creio em toda a palavra. Nós não precisamos atualizar e nem reformar a palavra. Nós precisamos nos submeter a ela, porque as promessas estão nela. Amém, meus irmãos? Cada palavra, cada promessa, a nível eterno, a nível pessoal e a nível povo, irão se cumprir se nós nos submetermos. Abacuque 2:3 está escrito, e eu vou acabar aqui. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, ainda que a palavra do Senhor demore, espera, porque Ele certamente virá e não se atrasará. Deus tem um tempo específico para cumprir a palavra que Ele falou sobre sua vida. Deus tem um tempo específico. Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. Você pode se colocar de pé nesse momento? Se Deus liberou a palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele liberou sobre a sua igreja. Deus tem liberado, irmãos, muitas palavras sobre essa casa. Tem irmãos aí vivendo coisas incríveis em Jesus. Acho que por semana eu tenho recebido assim umas 5 profecias. Pastor, eu sonhei com isso, pastor, eu estava orando com isso. E eu tenho... profecia não é, irmãos, pensa em profecia, a pessoa vai assim, meu Deus, profecia de alinhamento, profecia de guardar coração, assim, palavras fortes, profecia, não profetada. Sonhos assim, fala, eita Deus. E aí você tem que pegar aquilo aqui e falar, Senhor, eu guardo no coração, eu creio. Estou guardando todas as coisas. E sabe o que é de fato? É lógico, por ser um dos pastores da comunidade, muita coisa chega pra gente. Mas a maioria das palavras diz respeito à família de vocês. A maioria das palavras diz respeito àquilo que Deus quer fazer nas famílias dessa comunidade. Então eu creio, irmãos, que nossas casas serão tocadas pelo Espírito Santo. Nós viveremos aquilo que o Senhor liberou, irmãos. Amém? Promessas eternas, a vida eterna. Promessa eterna, a vida eterna. Isso nós precisamos ter imediatamente. Se você não é salvo por Jesus, hoje é um belo dia de você entregar sua vida a Jesus. Você nem precisa vir aqui na frente, você precisa se entregar aí mesmo. Se entregar a Jesus, mas de coração. Você fazer a oração dizendo, Jesus, realmente não dá para viver da mesma forma. Agora Deus paira sobre o povo dele. E libera promessas sobre a igreja e o seu povo. Isso vai se cumprir, você querendo ou não. O que ele falou sobre o seu povo vai se cumprir. Pode levantar governo, pode levantar tirano. Irmão, não dá para vencer Deus. Deus nunca perdeu uma guerra. Toda vez que Deus desceu, Ele destruiu seus inimigos. Deus não perde uma. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Motivado como estou, nós estamos do lado vencedor. Fica tranquilo. Amém? Nós estamos do lado certo. Ih, homem, tá tudo certo mesmo. Meu Deus do céu. Eu já li Apocalipse 21 e 22. Eu sei como acaba. Tá tudo certo pra gente. Amém? Mas Deus também tem promessa a nível pessoal. Dona Neuza, Deus tem promessas para a senhora. Todas elas vão se cumprir no seu devido tempo. Creia e não desfalece. Em nome de Jesus. Deus tem promessas sobre nós. Nós precisamos crer. Amém? Eu quero que você feche seus olhos por um momento, por favor. A promessa de Deus sobre nós. Nós precisamos nos comprometer com as promessas proféticas. Você precisa se apegar à promessa que o Senhor falou, a sua palavra confiadamente. Se apegar com esperança.
com a esperança que professamos, porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele liberou. Se alguém tem dúvidas, ou está esperando por uma promessa que o Senhor parece estar demorando para cumprir, eu quero encorajar você a confiar plenamente em Deus. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel e justo para cumprir. Cristo, Ele se cumpre todas as promessas de Deus. Cristo, feche os seus olhos. Senhor, tem pessoas aqui que o Senhor tocou para a salvação nesse dia. Pai, as suas promessas sobre a sua igreja, Senhor. Sim, Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, por um momento. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando a multidão. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Espírito Santo, cada promessa que o Senhor tem liberado sobre o seu povo,
na eternidade, sobre o seu povo Israel e igreja, e sobre os meus irmãos aqui, Senhor. Que a centralidade de Cristo seja um vínculo de cumprimento de cada palavra que o Senhor tem liberado. Senhor, existem pessoas, Pai, que precisam, e o Senhor tem aperfeiçoado elas para um determinado momento, que cada irmão aqui que está passando por um processo, se submeta a isso. Eu oro no nome de Jesus. Para você, meu irmão, que o Senhor tem falado sobre famílias, sobre restauração. Creia naquilo que Ele liberou sobre sua vida, em nome de Jesus. Creia naquilo que Ele falou sobre você, sobre sua casa. Para você que o Senhor tem liberado sobre ministério, sobre vocação, sobre um chamado específico. Creia nas palavras que o Senhor tem liberado e viva de acordo com elas. Para você que Jesus tem chamado a salvação nesta hora. Para você que está longe de Jesus, que precisa se reconciliar, que precisa voltar ao caminho da verdade. Hoje, nesse momento, que você se volte a Deus em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te pegue, te toque. E que você se renda plenamente às promessas e à palavra que Ele tem liberado sobre você. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pela sua igreja. Esse meu irmão, Pai, essa minha irmã, toque ele de forma tão profunda nessa hora. As palavras que o Senhor liberou. Lava ele, Senhor, lava. Limpa, Senhor, limpa, papai. Só o Senhor pode fazer isso. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, Jesus. Nós não queremos ser incrédulos, Jesus. Nós queremos crer na sua palavra, Jesus. Nos dê confiança para crermos em sua palavra, Senhor. Irmão, Jesus libera nessa hora sobre algumas pessoas aqui. Você duvida daquilo que o Espírito Santo tem compartilhado. Hoje o Espírito Santo está falando para você crer naquilo que Ele tem falado. Porque cada promessa que Ele tem liberado vai se cumprir no nome de Jesus. Senhor, libera uma confiança sobre a vida desse homem agora, Senhor. Em nome de Jesus, libera isso, Pai. Ousadia e confiança, Pai, no nome de Jesus. Sinta Deus está trabalhando. Espírito Santo, pega ele pela mão agora, em nome de Jesus. Pega ela pela mão agora, Senhor. Que ela creia nas palavras. A circunstância não determina aquilo que o Senhor liberou, Pai. Circunstância nenhuma, meu irmão, está ali. Está determinando aquilo que o Espírito Santo liberou, em nome de Jesus. Quando Deus libera as suas palavras, elas não são circunstanciais. Ela vem para mudar realidades, mudar circunstâncias. E eu oro para que a palavra de Deus mude a sua realidade, mude a sua circunstância, em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, por favor. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Esse é quem tu és. 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 Sim, Senhor. Cristo é a realidade do cumprimento de cada palavra que o Senhor libera. Cristo. Cristo. Cristo em vós é a esperança de glória.
Cristo, Cristo, somente Cristo. Somente Cristo, somente Jesus. Creia, irmãos, naquilo que o Senhor tem liberado. Eu quero incentivar você a você trazer à memória as palavras que o Senhor já liberou sobre você. Talvez você se desviou das palavras que o Espírito Santo liberou sobre você, sobre sua casa. Olha para mim aqui por um minuto. Talvez você se desviou das palavras que o Espírito Santo já falou com você, já usou pessoas para falar. Você já leu nas Escrituras. Parece que de alguma forma você falou: cara, eu estou vivendo totalmente fora daquilo que Deus falou comigo. Nós vamos acabar o culto, mas eu gostaria que você trouxesse à memória as palavras que o Espírito Santo liberou sobre você. As palavras que vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e vida. São essas palavras que nos sustentam. Você que está em casa, que está nos acompanhando, traga à memória as palavras que o Espírito Santo liberou também. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não mente. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Não desfaleça. Não desfaleça, mesmo que a circunstância diz o contrário. Não desfaleça. Mesmo que os seus olhos naturais estão vendo aquilo que é o contrário, aquilo que Deus te mostrou. Creia no que Deus te mostrou. Porque nada é mais poderoso do que a vontade de Deus. Quando Deus libera essa palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Vamos nos submeter à palavra de Deus, amém, meus irmãos? Aquilo que Deus falou vai se cumprir sobre nossas vidas. Amém, amém e amém. Aleluia. Você que voltou para Jesus hoje, você que decidiu entregar a sua vida a Jesus, falar: é verdade, cara, não dá para viver longe. Você, irmãos, você falou: cara, não dá para ver da mesma forma. Eu quero te incentivar a você não sair do lugar da presença de Deus. A grudar nos seus irmãos que servem Jesus. Falar: cara, é verdade, eu vou viver cada uma delas. Não saia da presença de Jesus. Fique perto dos crentes, irmãos. Amém? Fique perto dos crentes. Um ao outro ajudou e a seu companheiro disse: esforça-te. Ajude a pessoa que está do seu lado. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que você creia na palavra que foi liberada nessa noite. Que você lembre das palavras que o Espírito Santo já liberou sobre sua vida. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Que a bondade do Senhor seja sobre você. Como a bondade e a misericórdia perseguiu Davi, ela também te persiga. Que você seja alcançado pela bondade e a misericórdia do Senhor. Todos os dias de sua vida. E que possamos nos submeter à palavra. Amém? Deus te abençoe e abraça o máximo de pessoas do seu lado. Calma aí rapidinho. Desculpe. Quem está aqui pela primeira vez? É pó de educação, né? Recebeu os... Levanta a mão aí, irmão. Amém? Mais alguém? Um casal lá atrás está aqui pela primeira vez. Mais alguém? Não? Tem os irmãos aí que vai te dar presente no final. Amém? Tem um casal lá atrás. Deus abençoe você, vai em paz. Irmãos, lembrando, rapidinho. Semana que vem, sexta-feira, começa a nossa conferência aqui. Serão 3 dias assim, ó, pauleira de muita palavra. Amém? Começamos na sexta, 7h30 da noite. No sábado, nós vamos... Já tá pronto o vídeo, não? Da gravação? Não? Irmãos, vamos lá, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois a gente manda o vídeo lá. Rapidinho, presta atenção aqui em mim, por 1 minuto. No sábado, nós teremos uma gravação aqui. Gravação de algumas músicas que Deus tem dado para esta casa. Vamos começar às 3h da tarde. Nós vamos gravar, irmãos. Assim, vamos gravar um... Eu ia falar um CD, né? Não é mais CD. Vamos gravar um álbum de música que o Senhor tem dado a esta casa. Então eu gostaria de convidar toda a igreja para participar. Amém? Começaremos às 3h. No dia da conferência vai ser no sábado. Cara, todos estão convidados.
como é gravação, e aqui eu peço a compreensão dos irmãos. Amém? Compreensão. Como é gravação, vai ter captação de imagem, vídeo e tudo mais. E nós vamos, então, limitar somente uma coisa. Uma coisa, a gente precisa dessa forma. A parte das crianças, no sentido... Aquelas crianças que fazem muito barulho que o pai não consegue controlar. Então, o problema não é criança, eu sempre digo isso. O problema não é criança, o problema são os pais. Amém? Por quê? Imagina, tá cantando e a criança... Isso vai sair tudo na gravação. Somente isso. Nós amamos crianças, irmãos. Amém? Compreenda essa parte. Pastor, ir para a conferência? Pode vir para participar do normal. Somente as criancinhas, no sentido que a gente não consegue... Se ele começar a chorar, não dá para fechar a boca dele. Não dá. E a gente precisa ser coerente com isso. Amém? Mas foi uma palavra que o Senhor liberou lá atrás, que a partir dessa casa surgiria canções e nós vamos conseguir gravar isso por bondade de Deus no sábado. 15h começamos. Então chegue antes, que vai ser uma benção. Mais uma coisa, amados irmãos. Para ficar mais bonitinho, tem um dress code. Então é uma paleta de cores, de roupas que os irmãos vão ter que vir. Então a gente vai mandar lá no grupo da igreja. É cor de roupa que todo mundo tem. Jeans, camiseta branca, roupa bege. Quem não está no grupo da igreja, manda uma mensagem aí no particular para alguém, para a gente mandar a paleta de cores. Para a gente ficar todo mundo bonitinho no vídeo, fazer de conta que todo mundo vem assim no culto sempre. Aleluia! Então é isso, tá, gente? Vai ser um tempo maravilhoso. Ah, e outra coisa. A gente vai mandar as músicas no grupo da igreja, porque são canções que a maioria não conhece. E não é legal chegar aqui no dia e você ficar... né, puxando-se a letra. Então, a gente vai mandar as letras e as músicas, né, gravadas, para vocês aprenderem, para chegar aqui no dia e cantar junto com a gente, amém? E é muito importante que vocês venham. Aleluia. Amém? Vai ser maravilhoso. Vamos celebrar isso? Amém? Deus abençoe e te espero nos próximos dias. Tchau, tchau.